Olá, bom dia, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 25 de setembro, estamos começando o nosso programa Notícias de Frente. Muito obrigado pela honra da sua audiência, nos acompanhar aqui toda manhã. E hoje a gente faz mais um programa especial aqui na Notícias de Frente, falando um pouco mais sobre a estrutura, o trabalho da nossa Justiça Eleitoral para as eleições deste ano. Nós estamos aí, né, há 12 dias, né, pouco mais que isso, para as eleições do primeiro turno, em 7 de outubro. Bom, comigo, satisfação sempre que o professor Lorenberg, da bancada. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo ótimo, Porto. Bom dia, Porto. Bom dia, Nilson. Bom dia, telespectador. Bom, nós estamos recebendo hoje aqui o Nilson Fernando Gomes Bezerra, que é diretor-geral do TRE de Mato Grosso, do Tribunal Regional Eleitoral. Obrigado pela sua presença. Bom dia, bem-vindo. Bom dia. O Tribunal Eleitoral que agradece a oportunidade de poder conversar com tão seleta audiência. Diretor, começando já, queria que o senhor explicasse como é que está o momento agora da preparação da eleição, né? A gente sabe que para a campanha, os candidatos estão aí mais acirrados do que nunca, as coligações com um bloco na rua, né? Os blocos na rua fazendo a campanha, tentando convencer aquele eleitor ainda em dúvida, indeciso, que não tem candidato. Mas a Justiça Eleitoral é muito pragmática, né? Trabalha com todo o planejamento o ano inteiro, na realidade. Assim que acaba uma eleição, vocês já começam outra, né? Automaticamente. Em que momento vocês estão agora? Primeiro, no julgamento dos processos. A gente está julgando processos ainda daqueles candidatos remanescentes. Dia 17 passado, por exemplo, é o último prazo para a substituição de candidatos. Aqueles candidatos que renunciaram ou que eventualmente faleceram, eles foram substituídos no dia 17. Então, tem processo a julgar ainda desses remanescentes. Em relação à logística dos cartórios eleitorais, especialmente, eles estão no processo final de capacitação dos mesários para atuar nas eleições e também a gente está passando o processo agora de carga e lacre das urnas. Significa o quê? Que nesse momento, de segunda a sexta-feira, a gente está inseminando nas urnas o software de votação, que foi aquele que foi auditado e assinado no Tribunal Superior Eleitoral, está disponível para a gente aqui, além de inseminar os candidatos que vão concorrer nas eleições, a foto, o nome de urna e o número de cada candidato, bem como dos eleitores que vão votar em cada sessão eleitoral. O processo de logística ele é bastante complexo, né? E ele vai se concluir, na verdade, no sábado, na véspera da eleição. Agora, o senhor falou aí da questão do momento de julgar algumas candidaturas, né? Nós sabemos que são 515 candidatos, teria pelo menos 28 subjúdice. Né? É claro que isso está na parte, né? O senhor cuida do tribunal como um todo, mas essa questão do rito, dos julgamentos, isso acontece ainda antes das eleições, diretor, ou ficarão alguns casos para após as eleições? Então vamos lá, nós temos duas situações. Primeiramente é o seguinte, saber quem foi para a urna e quem não foi para a urna eletrônica. Só não foi para a urna eletrônica os candidatos que são inaptos. Significa o quê? Aqueles que houve um indeferimento do tribunal e ele não recorreu ao TSE, ou seja, transitou em julgado, então esses candidatos não vão para a urna. Além disso, os candidatos que renunciaram também não vão para a urna, né? Que eventualmente faleceu, também não iria para a urna. Todos os demais, ou seja, aquele que foi indeferido no tribunal e houve recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, eles estão na urna. Além daqueles que foi deferido, que pode haver recurso também, ou seja, mesmo no caso do deferimento do tribunal, pode haver recurso ao TSE. Todos esses estão na urna. O fato de estar na urna não quer dizer que você, votando num desses candidatos, possa ter seu voto validado. A situação é a seguinte: se o TSE reverter a decisão do indeferimento aqui no tribunal e passar a situação deferido, aí o voto desses candidatos vai ser no que vocês chamam de descongelado. Na verdade, não é bem descongelado, ou seja, ele é computado, a gente sabe quais são esses votos, mas na visualização ele aparece zerado. E a gente passa a mostrar esses votos e ele passa a contar no quociente partidário ou no quociente eleitoral, no caso de eleições proporcionais, ou no caso de eleições majoritárias, ele passa a valer. Ele não aparece para a votação do candidato, mas do partido da coligação ele vale? Não, não vale. Não vale também. Somente se a situação passar a ser deferida. A única situação que pode diferenciar em relação ao momento do julgamento é a situação do candidato deferido com recurso. Se o TSE julgar antes da eleição é uma situação, se ele julgar depois da eleição é outra situação. Se o TSE deferir, mantiver o deferimento do TRE ou pegar um indeferido e deferir, vai contar o voto em qualquer hipótese, em qualquer momento, tá? Agora, se o TSE pegar um candidato deferido aqui no TRE e indeferir no TSE, aí o momento que o TSE indefere faz diferença. Se o TSE indeferir antes do dia da eleição, tá? Quem votar num desses candidatos, o voto é nulo. Perdeu seu voto.
Mas ele vai constar na urna ou... Ele vai constar na urna porque nós já estamos preparando a urna agora. Não tem como tirar da urna mais, tá? Então, se o TSE... Ele pode indeferir, por exemplo, no sábado. Na véspera da eleição, o TSE faz um julgamento lá e indefere o candidato. Quem votar num candidato que foi indeferido antes da eleição pelo TSE, o voto é nulo, perdeu o seu voto. Agora, se o indeferimento do TSE acontecer depois do primeiro turno de eleições, aí nós temos duas situações. Se for uma eleição majoritária, infelizmente perdeu o voto. Se for uma eleição proporcional, o candidato não ganha o voto, mas o partido vai ficar com o voto. Tá? É somente nesse caso. Professor, a gente vem falando de sempre aqui, né? Sempre. Dessa situação toda aqui. De qualquer forma, se nós tivermos, por exemplo, um deferimento muito depois da posse, corremos o risco, entre aspas, de ter mudado a formação, por exemplo, da Assembleia Legislativa ou da Câmara Federal. Pode ocorrer isso também, não pode, diretor? Teoricamente até pode, na prática isso não deve acontecer, porque o TSE, assim como o TRE Mato Grosso e todos os tribunais do Brasil, eles estão num ritmo muito acelerado, funcionando inclusive aos sábados, domingos e feriados, para conseguir julgar no menor prazo possível. A meta do TSE é julgar a imensa maioria dos recursos antes das eleições. E aqueles que eventualmente não forem possíveis, ele garante que vai ser julgado antes da diplomação dos eleitos. A diplomação ela tem que acontecer no máximo até o dia 19 de dezembro. E só pode tomar posse em janeiro ou fevereiro aqueles que foram diplomados pela Justiça Eleitoral. Só que o TSE pretende julgar isso muito antes. Então, nós não devemos ter uma situação como o senhor mencionou agora. É possível, mas... É possível, mas é bem pouco provável. Bem pouco provável. Vamos voltar um pouco, diretor, a respeito da urna eletrônica. A gente recebe aqui quase todos os dias, nesse período de campanha, perguntas e questionando a segurança dessa mesma urna eletrônica. Até que ponto o eleitor, de uma forma geral, pode ter a certeza que o seu voto, de fato, será computado? Então, primeiramente, dizer o seguinte, que o protótipo, do primeiro protótipo do que veio a ser no futuro a urna eletrônica, ele surgiu aqui em Mato Grosso. Então, nós, mato-grossenses, temos que ter orgulho disso. O TRE Mato Grosso é precursor da votação eletrônica que hoje é implementada no Brasil. E em muitos países do mundo também, nós somos precursores disso. É bastante interessante destacar o seguinte, que a urna ela surge, na verdade, como um remédio para uma doença chamada corrupção eleitoral. Se as eleições na época do voto em papel não fossem corrompidas, não haveria necessidade de ter urna eletrônica. Alguns países do mundo, as pessoas não furam nem fila. Nesses países, por exemplo, não há necessidade de ter urna eletrônica. No Brasil, como acostumado a se corromper muitas eleições, nós fomos obrigados a criar um mecanismo de segurança para combater essa fraude. Então, vou dar um exemplo aqui dos Estados Unidos. Na Flórida, na eleição de 2000, houve várias recontagens de votos entre Al Gore e George Bush, e depois de muitas recontagens, a Suprema Corte Americana mandou parar, falou, essa vai ser a última recontagem. O que a Flórida fez no futuro para resolver esse problema de fraudes que aconteceram na eleição de 2000? Ela adotou a urna eletrônica. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, 27 dos 50 estados americanos têm urna eletrônica. A urna eletrônica brasileira, ela tem todo um processo de segurança. Primeiramente, cerca de um ano e meio antes, é feito um teste público de segurança, onde hackers, onde professores universitários, alunos, cientistas podem se reunir para tentar invadir a urna eletrônica. Caso eles tenham sucesso, a gente tem um tempo para corrigir essas falhas e chama de novo essas equipes para verificar. Além disso, 6 meses antes da urna, o software é aberto para que os partidos políticos, o Ministério Público, o OAB, possa ter acesso a esse software para ver se não tem um código malicioso, do tipo assim, se voto igual a 97, grave 99, por exemplo, né? Se tivesse um código como esse, qualquer estudante conseguiria verificar. Seria muito simples isso. Como não há, esse software, então, ele é assinado, é compilado em linguagem de máquina e é assinado pelos partidos políticos, pela OAB, pelo Ministério Público e depois é encaminhado a todos os tribunais para votação. Além disso, no dia da eleição, aliás, no sábado, antes da eleição, nós sorteamos 3 urnas aqui em Mato Grosso para participar de um processo de auditoria. Essas urnas, elas estão, às vezes, em outros municípios, o tribunal vai, se for preciso, de avião lá para buscar essas urnas e trazer para Cuiabá, e aí fazer um processo de auditoria na urna. Alunos votam em cédulas, por exemplo, nós pegamos essas cédulas e digitamos na urna aqueles votos ali, depois a gente conta as cédulas e emite o boletim de urna da urna, para verificar se a contagem manual bateu com o resultado eletrônico. E isso sempre bateu em todas as eleições no Brasil inteiro, em todas as urnas. Então nós temos um dos sistemas muito mais confiáveis do Brasil. Por que nessas eleições agora, né, surgiu de maneira mais forte, diretor,
essa suspeição, digamos, sobre a urna eletrônica, e em especial com o candidato Jair Bolsonaro, né, que houve até uma resposta do novo presidente, né, do STF, que é o Toffoli, dizendo que, olha, você já foi eleito em várias eleições para deputado, agora que você é candidato a presidente vai haver problemas, mas, ou seja, há um questionamento e a gente sabe que nos bastidores existe muita conversa do tipo, olha, por questão partidária, né? Direita, esquerda, e se não for como a gente acha que é porque houve fraude. Como é que vocês lidam com isso? Primeiramente, tem um fenômeno sociológico envolvido. A esquerda brasileira, por exemplo, ela não teve acesso ao poder até que chegasse a urna eletrônica. Então, muita gente associa a urna à esquerda, achando que a gente leva para a esquerda. O sistema favoreceu. Antes da urna eletrônica, a esquerda ela não tinha ascensão ao poder. Depois da urna, ela teve acesso ao poder. Então, associa isso à urna eletrônica, mas não tem nada a ver. O que acontece é o seguinte... Antes da urna eletrônica, a gente tinha, vou dar um exemplo aqui, eleição de 94, nós tivemos 27% de votos nulos para deputado federal. Na eleição de 2014, a última eleição para deputado federal, nós tivemos apenas 4% de votos nulos. Essa diferença de votos nulos são pessoas que tentavam votar em alguém, mas como não sabem escrever, têm baixa escolaridade, ou uma pessoa com baixa visão, ou pessoa cega, por exemplo, não consegue escrever, e aí o voto era anulado. Eu não conheço nenhuma pessoa rica ou milionária, por exemplo, que seja analfabeto, né? Normalmente são pessoas da classe mais baixa, da classe proletariada, que tem menos oportunidade na vida de estudar, por exemplo, e que são as pessoas com baixa escolarização. Esses votos, que antigamente eram desprezados, porque eram votos nulos, ou às vezes em branco mesmo, a pessoa não sabe escrever, não entrega em branco a cédula, né? Passou a ter um maior aproveitamento de votos. E aí, essas pessoas menos favorecidas passaram a ter acesso à participação na democracia. E isso fez com que os interesses das elites passaram a ficar de lado, porque tem muito mais gente pobre no Brasil do que gente das elites, né? Então hoje quem decide eleição é o pobre, não é o rico. A urna trouxe essas pessoas para ter acesso ao poder. Uma inclusão, né? Mesmo. Uma inclusão. Então, o Bolsonaro especificamente, se você fizer uma pesquisa somente entre a classe A e B, ele talvez ganhasse no primeiro turno das eleições. Se você fizer uma pesquisa somente entre a classe D e E, ele talvez não ficasse nem em segundo lugar, não fosse nem para o segundo turno, por exemplo. Ele sabe disso. Então ele sabe o seguinte, se não tivesse urna eletrônica e o voto fosse manual, ele ganharia no primeiro turno. Porque o voto do pobre não seria utilizado para nada, né? Seria muito voto nulo e muito voto branco. Esse efeito sociológico é incrível, né, professor? É o que a gente vê, né, no nosso país, chegou até esse ponto, né? Então, o político ele ajusta o discurso de acordo com o seu interesse pessoal, a sua conveniência. É verdade. Então, assim, acreditar muito no discurso político em época de campanha é complicado. A gente vê, por exemplo, políticos que são amigos, a gente sabe que são amigos, que um é compadre do outro, mas na eleição eles se xingam, um fala mal do outro, tá? Mas quando a eleição passar, eles vão se abraçar de novo. Eu te garanto que quem está falando mal do outro agora vão se abraçar depois das eleições. Pois é, mas é triste isso, né, diretor? Porque na verdade nós temos uma democracia mais transparente, né? Sem faz de conta, né? Que as coisas fossem mais sinceras na política, né? Graças a Deus, né, a partir da eleição de 2020 vai ser proibidas as coligações, porque o cidadão comum ele tem muita dificuldade de entender ideologias, porque ele pega às vezes um partido socialista, que em tese é um partido que defende uma ideia socialista, e se alinha com um partido liberal. Olha, numa coligação, um partido não pensa completamente diferente do outro. A partir de 2020 vai ser proibida a coligação. Então quem vota no socialismo é porque acredita no socialismo. Nós já tivemos aqui no Brasil, aqui em Mato Grosso particularmente, grandes capitalistas que foram candidatos por partidos socialistas. Eu duvido que eles acreditem nessa ideologia socialista, por exemplo. Acho que nunca leram o Estatuto do Partido. Verdade. Mas a não coligação é só para proporcional, e não para a majoritária. Mas na proporcional, quando você tem a eleição americana, por exemplo, você está falando de um democrata e de um republicano, por exemplo. Os republicanos são conservadores, os democratas são liberais. Tanto faz qual vai ser o republicano que eu estou votando, eu já sei que qualquer um deles vão pensar sempre igual. São sempre conservadores. Sobre alguns assuntos, aqui alguns no Brasil, temas, não. é a mesma coisa. Você vota na pessoa, você não vota na ideologia, você não vota no partido. O tribunal tem um projeto chamado Voto Consciente entre alunos, por exemplo, onde a gente tenta fomentar o voto não na pessoa, mas o voto na ideologia. Então o tribunal faz 5 partidos baseados em políticas públicas, para que as pessoas votem na ideologia e não nas pessoas. Aí nós temos Desculpa, Porto. É que sim, vota na pessoa, só que o cargo é do partido no proporcional, não é do candidato. Então, é uma dicotomia bastante complexa para o eleitor entender isso, né? Porque a gente tem aí, por exemplo, né? Vamos citar aqui Mato Grosso, né? Nossos candidatos aí, o Wellington Fagundes do PR.
Ele tem todos lá no bloco dele, né? Ele tem Agito Saquet de direita, ele tem comunista, a professora Maria Lúcia, tem o pessoal do PT e por aí vai, né? Lá no Democratas também, que seria, né, de direita, mas lá tem PDT, né, tem tanta gente misturada, né? Ou seja, do PDTax é a mesma coisa, ou seja, se o eleitor for levar para uma escolha nesse ponto, a gente não consegue. E, aliás, existia, né, professor, uma expectativa que nessas eleições as situações fossem mais claras, um pouco mais individualizadas em relação a isso, só que piorou muito, diretor. O que a gente percebe é que essa questão de partido ficou no esquemão mesmo de chegar ao poder, porque a ideologia acabou, aliás, nem a regra básica eles mantêm mais a questão da fidelidade. Uma certa vez eu estava no Tribunal Superior Eleitoral e nós tivemos uma visita de uma comitiva da Alemanha. E naquela época o Brasil estava discutindo a questão da fidelidade partidária, se o cargo seria do partido ou seria do candidato. E eles não conseguiam entender isso, por quê? Para eles, se uma pessoa trocar de partido na Alemanha, lá não tem lei proibindo trocar de partido, mas ninguém troca, por quê? Seria inimaginável alguém trocar de partido. Seria o equivalente no Brasil, a gente está falando de times de futebol. Você consegue imaginar um flamenguista virar vascaíno ou um palmeirense virar corintiano? Não tem lei nenhuma que proíba isso de acontecer, mas isso não acontece. Então, eles estavam dizendo isso. Eles não têm lei que proíbe, mas eles não conseguem imaginar alguém que troca de partido. Alguém que trocar de partido não ganha eleição nem para síndico de prédio mais, entendeu? Então, por isso que eles estavam estranhando no Brasil um político poder pular de partido 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Lá, se pular uma vez de partido, você não ganha mais eleição para nada. E nós temos uma outra coisa muito mais complexa, né? Que os partidos tidos de esquerda ou de direita têm gente tanto de esquerda quanto de direita. O PDT, por exemplo, é tido como partido de esquerda e, no entanto, tem filiados ao partido tanto de direita quanto de esquerda. Então é muito difícil a imensa maioria do eleitorado identificar ou distinguir quem é de fato de esquerda e quem é de fato de direita. Mas voltando a um ponto, diretor, que o nosso bate-papo é tão rico e tão importante a sua vinda aqui, né, Porto? Sim. Até para trazer uma série de esclarecimentos que a todo instante a gente ajuda o eleitor a entender o porquê de algumas contradições, né? Exatamente. A partir de 2014, houve uma discussão muito grande em torno dessa segurança da urna e houve uma discussão dentro do Congresso Nacional da possibilidade do voto impresso. Quer dizer, o eleitor não iria com o voto, mas esse voto ficaria na urna. Caso houvesse alguma discussão, esse voto seria reaberto para bater o voto registrado pela máquina e o voto impresso. O senhor acredita que isso não passou exatamente por conta do custo dessa campanha ou foi muito além disso? Então vamos lá. Primeiramente, deixar claro para o eleitor que quem diz a regra do jogo não é a Justiça Eleitoral. Quem diz a regra do jogo é o Congresso Nacional. Ele que faz a lei e nós somos cumpridores da lei. Nós cumprimos e fazemos cumprir a lei. A determinação do voto impresso foi uma determinação feita pelo Congresso Nacional. Acontece que houve uma ação declaratória de inconstitucionalidade e o Supremo entendeu que ela era inconstitucional porque ela feria o artigo 14 da Constituição. Mas primeiro, voltando atrás um pouquinho, o Congresso Nacional aprovou, mas ele não deu os recursos para que a Justiça Eleitoral pudesse implementar. A estimativa de a gente trocasse todas as urnas para poder implementar o voto impresso é algo em torno de 2 a 3 bilhões de reais. Como o Brasil vive uma crise sem precedentes, então o Congresso não nos deu dinheiro. Então ele aprovou, mas não deu dinheiro e aí jogou toda a culpa da falta do voto impresso na Justiça Eleitoral. Só que nós, de qualquer forma, iríamos implementar em 5% das urnas. Eu não tenho dinheiro para tudo, mas vamos fazer uma parte, pelo menos, para tentar cumprir uma parte do que o Congresso determinou na lei, apesar de ele não ter dado dinheiro para a Justiça Eleitoral. Acontece que o Congresso Nacional, entre os muitos argumentos, vou citar só 2 argumentos aqui, pelos quais ele entendeu que o voto não poderia ser impresso, né? O artigo 14 da Constituição, ele diz, por exemplo, que o voto é universal e o voto é secreto. Então o Congresso, o Supremo entende que a impressão do voto, ela quebraria o sigilo do voto, ou seja, e aí seria inconstitucional por isso, né? E também não ia garantir o voto universal, o voto de todos. E também por isso seria inconstitucional. Então vamos lá. Primeiro, em relação ao voto universal. Como que um analfabeto vai conferir no voto impresso se o que imprimiu é o que ele votou?
Impossível. Como um cego ou uma pessoa com deficiência visual vai conferir isso que foi impresso, é exatamente o que ele votou? Não dá. Então o voto impresso, ele ia discriminar uma parcela muito importante dos eleitores, que são as pessoas com baixa escolaridade, os analfabetos, as pessoas com deficiência. Eles teriam dificuldade de conferir tudo isso. Então isso ia favorecer quem? As elites, as pessoas que sabem ler e escrever, que têm boa formação, conseguem ler o que foi impresso. Segundo problema da urna, em relação à quebra do sigilo do voto. Hoje é proibido entrar numa sessão eleitoral com um celular. Você tem que deixar o celular fora da sessão, ou seja, pode deixar com mesário, por exemplo, e entrar na urna para votar sem o celular. Entretanto, algumas pessoas escondem o celular, como diz o cuiabano, vão mocosar o celular, ou seja, escondem e entram com o celular na urna eletrônica. E tiram foto da sessão. Então, eu votei no candidato X lá. Então, aperto o número do candidato X, aparece a foto dele, eu tiro uma foto. Só que não há garantia de que eu votei naquele candidato. Sabe por quê? Eu posso depois dar um corrige e votar em outro candidato. Então, aquela foto não garante nada para me provar para o meu candidato que eu votei nele. Agora, no voto impresso seria diferente. Ao imprimir o voto, mesmo que eu não pegasse naquela cédula para levar para casa, eu poderia tirar uma foto dali e aí não tem como voltar para trás mais aquele papel. Ou seja, então aí eu teria como provar que eu votei em A, em B, em C. Então, por esses motivos e outros mais que foi discutido no Supremo Tribunal Federal, o Supremo entendeu que isso ia ferir a Constituição Federal, ia ferir o voto universal e ia ferir o voto secreto, que são obrigações. Se o voto for quebrado o sigilo do voto, aquela eleição não vale, tem que ser anulada a eleição inteira. Então a Justiça Eleitoral trabalha de todas as formas para garantir o voto universal, o voto de todos. Então nós gastamos rios de dinheiro, por exemplo, para levar um voto para uma aldeia indígena, por exemplo, que tem que ir de avião, por exemplo, porque o voto é de todos, voto universal. E também temos que garantir o sigilo do voto. Ninguém pode ter acesso, ninguém pode saber em quem eu votei, em quem o senhor votou, em quem o Porto votou. Né? Ou seja, que o senhor fala aí dessa questão, e que nós percebemos que a Justiça Eleitoral brasileira, ela tem muito, né, desse fator de defender, a gente conversou aqui com o presidente do TRE, desembargador Márcio Vidal, dessa ideia do fator que, além de uma eleição, de um processo de escolha de representantes, existe uma defesa da democracia, ou seja, e perante a Justiça Eleitoral, pelo que o senhor fala, ela está sempre sendo questionada ou até mesmo ameaçada, né? Ou seja, as elites, vamos dizer, quem domina o sistema de alguma maneira econômico ou político, está sempre tentando criar uma forma, um mecanismo de dominar esse sistema. Porque infelizmente as pessoas que têm acesso ao poder, elas querem que pessoas que defendam os seus interesses fiquem no poder também para mantê-los assim, né? Sim. A gente precisa conhecer o passado para poder projetar o futuro. Só para dar um exemplo, na época do Brasil Império, por exemplo, só podiam votar homens católicos acima de 25 anos e que tivessem renda. Menos de 1% da população do Brasil podia ter acesso ao voto. E aí você elegia quem? Elegia homens católicos, ricos, né? Sim. Então assim que funcionava. No Brasil, há pouco tempo atrás, aqui em Cuiabá, por exemplo, nós elegemos vereadores que eram empresários, que eram advogados, que eram médicos. Atualmente a gente elege servidor público, elege camelô, elege representantes comunitários, ou seja, isso vai contra os interesses da elite, porque são pessoas que não defendem seus interesses, defendem o interesse da classe menos favorecida, por exemplo. Né? Então, por isso que vem esses questionamentos. A urna existe há 22 anos. Nunca houve uma comprovação de fraude na urna. Tem sempre videozinho no YouTube para lá e para cá, mas com todo respeito a esses vídeos no YouTube, só na rede social. Só na rede social. Você nunca mas vê uma na justiça matéria, não chega nada. Você nunca vê uma matéria num jornal sério, uma matéria séria de um jornal sério, de qualquer rede de televisão, de qualquer jornal de grande circulação. Você acha que a Folha de São Paulo, o UOL, a Globo, a Record não teriam, se tivessem conhecimento disso, já não teriam divulgado isso, dado um furo de reportagem? Isso não existe. A urna está há 22 anos e os questionamentos estão aumentando mais agora. Por quê? Porque cada vez mais a classe menos favorecida tem acesso ao poder. Isso vai contra... Mas o senhor acredita, diretor, que esses questionamentos, de alguma maneira, pode ser uma ameaça para esse nosso sistema? Sim, pode ser uma ameaça, sim. Nós podemos, e infelizmente, quem toma as decisões no Brasil não somos nós. É o Congresso Nacional. Nessas eleições vamos eleger pessoas que vão, em nosso nome, mudar a legislação. Eles podem muito bem acabar com o voto eletrônico, por exemplo, e determinar que a partir de agora o voto é manual. E aí nós vamos voltar a encontrar
votos no Rio Cuiabá, né? Nós vamos encontrar tudo aquilo que a gente já conhecia no passado, quem é mais antigo sabe disso. Pessoas mortas votando, né, professor? Vai voltar a encontrar tudo isso. Porque uma eleição durar, a contagem durar um mês, né? E nunca se chega a um número, né? Sim. Mas se isso atender o interesse da classe política, talvez isso aconteça. Mas aí vai contra o interesse de nós como sociedade, entendeu? Então, nós como sociedade não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que pressionar a classe política para não deixar voltar atrás das nossas conquistas. Nós ganhamos o direito ao acesso ao voto. Eu me lembro bem que em 89 eu votei pela primeira vez na Presidente da República junto com a minha mãe. A minha mãe, que é bem mais velha que eu, né? Ela nunca tinha votado para Presidente da República. Ela votou pela primeira vez quando eu votei aos 16 anos de idade, que eu voluntariamente me inscrevi, porque o voto não era obrigatório aos 16, mas eu quis votar para Presidente da República. E ela nunca tinha votado. Isso foi uma grande conquista. A democracia, ela custa dinheiro. Você ter um autoritarismo é muito mais barato, por exemplo, entendeu? Então muita gente pode querer também acabar com a democracia no Brasil, já que tem urna eletrônica, vamos acabar com a democracia, vamos para o autoritarismo, é mais barato, é muito mais simples, não tem que preocupar com fraude em eleição para combater fraude, né? Então... Mas o duro é fazer o brasileiro voltar, ou aliás, abrir mão do que a gente já conhece, que por mais caro que seja, vale a pena, né? Vale a pena mantê-lo. Eu acredito, na verdade, o seguinte, qualquer sistema, ele tem que sempre ser aprimorado. Alguém me pergunta assim, é possível fraudar uma eleição? Eu digo, sim, é possível. Olha, mas o diretor do TRE está falando isso? Sim. Hoje, o título de eleitor não tem foto. Então, você consegue uma pessoa votar por outra. Eu posso muito bem chegar numa sessão eleitoral e falar assim, ó, eu sou aqui o Porto, eu vim votar nessa sessão eleitoral. Seu título não tem foto, então por isso nós tentamos combater isso como? Exigindo um documento oficial com foto. Mas isso é suficiente? Não, isso não é suficiente. E então nós estamos fazendo o quê? Implantando a biometria para garantir que um eleitor não possa votar por outro eleitor. E isso vai trazer muito mais segurança ao processo de votação. Mas essa biometria nossa é tão exitosa que ela vai servir inclusive para no futuro próximo termos um documento único, para que também não tenhamos fraude no INSS, por exemplo, por aposentadorias fraudulentas, não tenhamos fraude, por exemplo, no sistema bancário, por uma pessoa que tem um CPF extra, abriu uma conta, pegou empréstimo e dá um calote no banco. Todos nós pagamos esse calote. Mas, diretor, e para o Sollenberg também, no caso aí, né, não seria bacana se nós chegássemos àquele ponto em que alguns países já são assim, do tipo, de não ser preciso nem esse cadastramento, ou um cadastramento básico para que eu participe de uma eleição, não de maneira obrigatória, mas por livre e espontânea vontade? Sim, alguns sociólogos entendem... Desculpa, porque no Brasil fala, o voto não é obrigatório, mas você tem que ser cadastrado na Justiça Eleitoral, senão você não tem acesso a uma série de direitos e benefícios. Ou seja, indiretamente, ele é obrigatório. Ele é obrigatório. Então, alguns sociólogos entendem que para que a gente tivesse voto facultativo no Brasil, nós teríamos que evoluir como nação. Nós teríamos que investir na escolarização da população. Quando todos nós, assim como na Europa acontece, tivermos curso superior, hoje a gente está discutindo aqui quantos analfabetos tem no Brasil. É um absurdo isso. Na Europa não tem analfabeto. Na Europa se discute quantos tem curso superior, por exemplo, né? Então, quando nós chegarmos num nível de escolarização como esse, muitos sociólogos acreditam que a gente poderia sim discutir o voto facultativo. Mas no atual momento do Brasil, a gente não consegue, a população não tem discernimento para poder saber a diferença. Então, o voto continua sendo obrigatório. Mas volto a repetir, quem determina se o voto é obrigatório ou facultativo não é a Justiça Eleitoral. É o Congresso Nacional que define a regra do jogo. Eles aprovam a legislação eleitoral e dizem o que pode e o que não pode, como vai ser ou vai deixar de ser. Voltando a uma questão primeira do Porto a respeito do estágio que se encontra a Justiça Eleitoral, e aí só para esclarecimento do nosso telespectador, se falava agora há pouco a respeito de que os candidatos deverão até sexta-feira aparecer na urna eletrônica, né? Já estão preparando para isso. Mas o interior, as urnas do interior irão quando? Ou já se foram? Então, há 30 dias atrás, nós já encaminhamos todas as urnas para todas as zonas eleitorais de Mato Grosso. Nós temos atualmente 57 zonas, sendo que 4 delas estão em Cuiabá e 2 estão em Várzea Grande. Apenas 6. 51 estão em outros municípios do interior do estado, que os juízes já receberam isso há 30 dias atrás. Essa semana, de segunda-feira, de ontem, segunda-feira, até a próxima sexta-feira, é o prazo que o tribunal determinou para que cada juiz, dentro da sua jurisdição, possa preparar essas urnas que já estão lá.
elas estão sendo preparadas e vão ser entregues nos municípios termos ou nos locais de votação na sexta e no sábado, na véspera e antevéspera da eleição. Vai inserir, se tiver uma mudança sob júdice, como é que faz, diretor? Então, o Tribunal Eleitoral já fechou o chamado sistema de candidaturas, então os candidatos que estão na urna já foram definidos na sexta-feira, às 20 horas, quando o Tribunal encerrou o sistema. Não se pode ter novos candidatos a partir dessa data, porque o prazo final para a substituição de candidatos foi dia 17 passado, e aqueles que estão concorrendo sob júdice, eles estarão na urna. Agora, se você votar no candidato que está com a situação indeferido com recurso, o seu voto vai ser validado somente se lá no Tribunal Superior Eleitoral ele conseguir reverter a decisão tomada pelo TRE de Mato Grosso. Significa o quê? Que quem votar no candidato sob júdice corre o risco de perder o seu voto. Diretor, há uma questão muito recorrente a respeito de alguns julgamentos são feitos muito depois da própria posse. Nós tivemos um caso agora muito recente a respeito daquela fraude na ata da candidatura do Pedro Taques ao Senado e o Medeiros à primeira suplência. Até que ponto a Justiça Eleitoral, de uma forma geral, já está se preparando para antecipar, para dificultar ou para impedir que esses julgamentos venham a ocorrer muito depois, como é o caso muito recente? Então, vamos lá. Primeiramente, assim, os prazos que são dados pela Justiça Eleitoral, quem faz é o Congresso Nacional. E são muito curtos. Nós tivemos apenas 45 dias para julgar os candidatos entre o dia do registro de candidaturas e o prazo final que nós teríamos. Isso é muito pouco tempo para instruir um processo judicial e julgar. Mas nós julgamos a imensa maioria dos processos. Nós temos 2 ou 3 só que ficaram para trás porque foram impugnações de grande complexidade de julgamento. Mas o tribunal ele vai estabelecer um projeto chamado Projeto Pauta Limpa 2020, de forma que, encerrado o pleito eleitoral, a gente passe a priorizar os processos que possam importar de alguma forma em cassação do registro, perda do mandato ou que possa tornar a pessoa inelegível, de forma a entregar à sociedade a pressão jurisdicional muito mais célere. Antigamente, e nós estamos falando de um processo de 8 anos atrás, não existia esse tipo de priorização. Atualmente, o tribunal prioriza esse processo. Significa o quê? Que se o juiz receber um processo de prestação de contas e receber um processo de impugnação de mandato eletivo, por exemplo, ele vai priorizar o julgamento da impugnação do mandato eletivo, porque essa é a obrigação na lei e essa é a obrigação que o tribunal cobra, inclusive, dele como um método de julgamento. Então, nós já temos uma equipe de estatística que cobra essas metas, de forma que, se o processo está concluído a um juiz por muito tempo, por exemplo, o juiz é notificado para julgar o processo com celeridade. Mas assim como cobra o juiz, cobra todos os servidores também por onde esse processo passa, de forma a garantir isso. Mas infelizmente, às vezes, nós temos uma série de recursos que a lei prevê que a gente não tem muito o que fazer para evitar julgamentos. Mas nesse caso específico que você mencionou, que o senhor mencionou, nós tivemos situações, inclusive, que o advogado de uma das partes foi condenada por litigância de má-fé, porque na verdade estava enrolando o processo para não ser julgado a tempo, porque já sabia que possivelmente o resultado do julgamento seria desfavorável a si, né? Então, para isso a lei, o Código de Processo Civil, ele já prevê esse tipo de condenação por litigância de má-fé, por exemplo, né? Eu posso afirmar com toda a segurança do mundo que não teremos casos como esse repetindo, ou como o caso, por exemplo, de alguém perder a sua candidatura por compra de votos. Porque nós já tivemos casos, em Mato Grosso principalmente, de que candidato a 3 meses de terminar o seu mandato teve a cassação da sua candidatura. Nós não temos esse risco mais. A nossa meta é, primeiramente, julgar com muita celeridade isso, de preferência antes da diplomação dos eleitos, mas naqueles casos mais complexos, onde não seja possível isso, até no máximo meados do ano que vem, julgarmos todos os processos que possam, como eu disse, importar em perda de mandato eletivo, cassação de registro ou tornar a pessoa inelegível. Essa é a meta que está estabelecida, inclusive agora, pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ entrou nessa questão, porque isso não acontece só aqui em Mato Grosso, isso acontece em todo o Brasil. Então ele estabeleceu, dentre as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça, uma meta específica para a justiça eleitoral. Nós temos no máximo 6 meses para julgar esse tipo de processo. Mas há uma estratégia aí, diretor, que o candidato, e nós já estamos acompanhando isso agora, né, Sim. antes da eleição, de que o candidato ele sabe que nós temos a justiça eleitoral e que na maioria dos casos, ou seja, os titulares, né, os julgadores são um membro da justiça comum.
e eles acabam recorrendo à justiça comum e não eleitoral para se garantir no pleito. Isso ainda vai ser usado? É uma estratégia que, digamos, sempre vão lançar mão para levar isso adiante? Olha, qual vai ser a estratégia que cada advogado vai utilizar, eu não posso saber qual é. Não posso Mas é uma possibilidade. Dar uma consultoria gratuita para eles e dizer qual o caminho que ele deve seguir. Mas é uma possibilidade, sim. Mas a gente espera que tudo seja resolvido rapidamente, porque nós vamos tentar, de alguma forma, limitar esse Desculpa, diretor, porque quando cai lá na justiça comum, aí o tempo é outro, o time é outro e a visão também costuma ser outra. Então, mas a gente entende que a Justiça Eleitoral é competente para julgar esse tipo de processo. Nós estamos falando, às vezes, de outros processos que podem ser julgados na Justiça Comum que têm um impacto na Justiça Eleitoral. Ok, mas os processos de rede de candidaturas, as ações de impugnação do mandato eletivo, o recurso com expedição de diploma, as pressões de contas, todos esses processos, quem é competente para julgar é a Justiça Eleitoral. E ela vai fazê-lo dentro do prazo estabelecido pelo CNJ, que é de 6 meses. Diretor, me perdoe talvez a minha impertinência de trazer ao mesmo tempo, porque esse papo é tão bom e vai ajudar muito o nosso telespectador. Nós tivemos um caso agora muito recentemente da questão do barranco, né? A questão do barranco com o coronel Taborelli, que passaram 2 anos discutindo quem seria o titular da cadeira na Assembleia Legislativa. E só por uma decisão fora do processo, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o barranco foi recolocado no lugar. Eu estou usando o verbo recolocar, porque a grosso modo a cadeira era de fato dele. Nós não corremos esse risco de ocorrer um novo caso muito semelhante a esse? Então vamos lá. Diretor, professor, o senhor vai responder no próximo bloco para nós. A gente vai para um rápido intervalo aqui na Notícia de Frente e volta com o nosso programa Notícia de Frente hoje, um bate-papo especial aqui muito esclarecedor com o diretor-geral do TRE de Mato Grosso, Nilson Fernando Gomes Bezerra. Professor, repete para nós a pergunta que o senhor tinha feito no bloco anterior sobre aquela litigância toda, né? O deputado Barranco com o ex-deputado Taborelli. O Taborelli ficaram brigando os dois durante 2 anos praticamente. Desculpe, foi briga mesmo, né? Foi briga mesmo. Só depois de uma decisão fora do processo por parte do Supremo Tribunal Federal que garantiu ao Barranco assumir a cadeira que de fato era dele na Assembleia. Nós não corremos esse risco mais, diretor? Então, primeiramente assim, eu não vou discutir o caso concreto especificamente, porque acho que não cabe aqui nesse momento. É mais o ritmo, né? Que a gente mas eu vou discutir assuntos que vão permear o que nós estamos conversando aqui. Primeiramente, deixa claro o seguinte, a lei eleitoral recentemente, ela foi alterada para determinar o seguinte, numa eleição majoritária, antigamente, quando um candidato, por exemplo, comprava votos, ele podia ser cassado pelo juiz eleitoral e aí, em caso de recurso, numa eleição municipal para prefeito, em caso de recurso ao tribunal, se o tribunal mantivesse a decisão do juiz de primeiro grau, já se fazia eleição logo na sequência. Por conta disso, a lei eleitoral foi alterada, de modo que agora se só pode fazer uma nova eleição, para renovar a eleição para prefeito, por exemplo, depois do trânsito em julgado daquela decisão. Significa o quê? Que esse prefeito que foi cassado no juiz de primeiro grau, que manteve a cassação no Tribunal Eleitoral, vai poder recorrer ao TSE e, em alguns casos, até ir ao Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um advogado minimamente instruído, ele consegue, por exemplo, entrar com uma série de recursos para poder ganhar tempo e fazer um processo que deveria ser simples, talvez durar 3 ou até mesmo 4 anos, o mandato se encerrar e a gente não conseguir julgar, através de embargos dos embargos, né? Recurso para lá, recurso para cá, agravo para lá. Então, a lei eleitoral ela foi piorada, na nossa opinião, para poder favorecer justamente essas pessoas que mereciam ser retiradas do poder mais rapidamente, para que a vontade do povo não ficasse maculada por uma compra de votos, por exemplo. Mas agora temos que aguentar um prefeito por anos, às vezes, para esperar o trânsito em julgado. Então a lei, ela não favorece o Poder Judiciário, ela não permite que o Poder Judiciário faça uma entrega da pressão jurisdicional de forma mais célere, porque a lei ela permite uma série de subterfúgios para que a gente consiga segurar um processo que deveria ser célere e fazê-lo durar muito tempo. Especificamente sobre situações semelhantes ao que aconteceu nos dois, nós tivemos, primeiramente, um candidato que foi indeferido, que conseguiu, primeiramente, o deferimento da sua candidatura, e aí sim
pôr uma discussão de quem era o dono da vaga, da recontagem de votos, da recontagem não, da retotalização e a gente teria que fazer um novo cálculo para saber quem seria o candidato ou não. E aí os advogados começam a interpelar o Poder Judiciário, criando barreiras para que a gente pudesse dar seguimento à decisão que foi tomada nas cortes superiores. Infelizmente, a lei ela não favorece a celeridade, ela é feita para justamente dificultar a justiça eleitoral a dar pressão jurisdicional mais rapidamente. Nesse exemplo que eu dei, você tem que aguardar o trânsito em julgado, ou seja, tem uma decisão em vários tribunais para depois conseguir tirar. Hoje, por exemplo, você consegue prender uma pessoa com uma decisão de segundo grau, mas você não consegue tirar um prefeito do mandato com uma decisão de segundo grau. Tem que esperar o trânsito em julgado. É um absurdo, é incompatível com o momento atual que vivemos no Brasil. Bom, a lei da ficha limpa é um grande avanço, é um advento, né, brilhante, mas naquela história, tem que ter, né, um julgamento de um colegiado para conseguir aí que ela tenha um efeito prático, né? Aí nós temos nessas eleições agora, né, uma pessoa que já está, digamos, um candidato que já está punido, né, por um colegiado, que já passou aí por um julgamento, digamos, uma segunda instância, e o outro que tem um processo que é réu, que já foi preso, né, vários aí que já saíram da cadeia, e na realidade ele pode ser candidato. Uma situação por causa dessas brechas, ou seja, não dá para discutir, diretor, quem que é o menos criminoso nessa história só por uma chancela da justiça, né? Porque esse segundo candidato... Mas um acaba levando vantagem aí, na verdade, ele não teve uma condenação ainda. Transitado em julgado e também não houve uma condenação de segundo grau. Então, a lei... Você entende que ele pode ser inocente. A lei é bem clara. Então, até que se prove o contrário, a pessoa é inocente. A ideia de ter um julgamento colegiado é porque você tem o duplo grau de jurisdição. A teoria geral dos processos, ela fala que todos têm direito ao duplo grau de jurisdição, ser julgado por 2 juízes, um juiz de primeiro grau e depois um colegiado, para evitar perseguições. Mas aí um terceiro, um quarto julgamento já não é mais tão necessário assim, né? Fora essa questão que é do tipo, né? Olha, foi condenado, né, acusado, condenado, mas vai poder responder ao processo no mandato. Ou seja, vai poder exercer o seu mandato respondendo ao processo. Nem afastado ele é do cargo. São algumas contradições que a gente vive e temos aí alguns prefeitos políticos no Estado nessa condição, né? Ou seja, a gente tem que avançar muito, hein, diretor, nessa questão. Sim, a gente tem que avançar como sociedade. Infelizmente, as pessoas votam nas eleições baseado em interesses pessoais. Porque o meu candidato prometeu de asfaltar minha rua. Porque ele prometeu de aumentar o salário porque eu sou servidor público. A gente tem que passar a votar... agora é só o pragmático, né? Só interessa isso, parece. A gente tem que passar a votar na coletividade. Nós temos que verificar se essa pessoa, ela pensa como você. Se a ideologia que ela prega é uma ideologia muito semelhante ao que você pensa. Se ele defender a coletividade, ele de forma indireta, defendendo o seu interesse também. É claro que você tem que votar em pessoas que têm uma ideologia semelhante à sua. Se você prega a família, por exemplo, vote em candidato que defenda a família. Se você é a favor do casamento gay, então você deve votar no candidato que também pregue a mesma bandeira. Então, cada pessoa tem que votar baseado nessa ideologia. Então, eu nunca vi um candidato, por exemplo, ao Congresso Nacional que defenda bandeiras como essa, por exemplo. Infelizmente, eles defendem muitas vezes os seus próprios interesses. Então, o de candidato, inclusive, faz uma campanha inteira e não promete nada. Ou seja, ele não abre nem a boca na eleição. Faz campanha sem falar um A. Por quê? Porque não promete nada para você, não pode me cobrar. Ou já está prometendo as emendas do ano de gestão. Chega a ser assim, caótico. Bom, nós vamos falar de uma rodada de entrevistas. A gente tem aqui durante essa semana toda, né, no Grupo Gazeta de Comunicação, e desde a segunda-feira começou no Jornal do Meio-Dia, né, a segunda rodada de entrevistas com os candidatos a vice-governador de Mato Grosso. E a primeira convidada a participar do programa foi a candidata a vice-governadora pelo PV, na chapa de Wellington Fagundes, Cirlei Teis. Nós vamos conferir como que foi esse bate-papo com ela. A coligação, o arco de alianças da chapa do Wellington conta com PTB, PRB, PV, que é o seu partido, PP, PROS, Podemos, PCdoB e o PT, que tem uma rejeição nacional muito grande. O problema é que a senhora era do PV, que apoiava, até dias antes do fechamento da chapa, o atual governador, que é o Pedro Táxi. O que é que fez
com que o partido e a senhora mudassem de ideia? Eu, particularmente, sempre senti que a gente não iria caminhar para o lado do Pedro Táxi, até porque, se fosse assim, eu não teria aceitado lançar minha candidatura no primeiro momento, minha pré-candidatura a deputada estadual. Então, as coisas estavam caminhando até mais nos últimos dias aí para caminhar para o lado do Mauro Mendes. Eu tive a oportunidade de conhecer o Hélio Fagundes na época que eu era secretária adjunta de Administração Sistêmica da Secretaria de Segurança, até através do Dr. Diógenes Curado, que era o nosso secretário, para viabilizar recurso. Na época a gente conseguiu construir alguns centros de custódia através de recurso que ele tenha trazido para a gente. Então foi um contato que eu tive primeiro lá atrás com ele. E uns 70 dias aí atrás, ele me ligou para a gente conversar no sentido de uma parceria entre o Partido Verde, que ele estava tentando uma aproximação do Partido Verde, e eu tive a oportunidade de sentar e conversar com ele e mostrar o que eu via na tentativa de ajudar ele num plano de governo, na construção de um plano de governo. Acreditei no projeto dele, na proposta dele, como trazer uma mulher. Eu vejo assim que nos dias atuais, o candidato que dá essa possibilidade de governar junto com uma mulher, ele já está mostrando que ele está querendo fazer uma gestão diferenciada, voltada, né, mais humanizada, mais para as pessoas. E isso eu vejo que, como mulher, eu vou poder contribuir muito com ele, sim. A senhora tem experiência na área de segurança. O que é que precisa mudar? O que é que não está sendo eficiente e precisa melhorar, candidata? Então, os gestores, os governadores, geralmente eles acham que segurança pública se faz só com arma, munição, viatura, quando na verdade nós precisamos investir em políticas preventivas que começam lá na educação. Então nós temos que fortalecer a base da educação no estado de Mato Grosso, proporcionando escolas integrais, proporcionando cursos extracurriculares. Nessas escolas integrais que nós temos, não adianta eu só ter o prédio e o dia todo para funcionar, mas eu não dar qualificação, se eu não der condições, cursos, pessoas qualificadas para atender essas crianças que estão lá. Então, tudo isso está dentro do nosso projeto, a gente vai voltar a uma gestão para as pessoas, voltada para as pessoas. Então, eu tenho certeza que é assim que a gente vai fazer uma gestão diferenciada para o estado de Mato Grosso. Qual é a proposta da senhora como vice da chapa do Wellington Fagundes para a saúde? Dentro do nosso plano de governo, nós vamos fomentar as parcerias com os municípios, né, fazer os consórcios para a gente poder fazer uma contratação mais rápida, mais célere, e também descentralizar ao máximo, porque essa centralização, porque por si só, a administração pública ela já é burocrática, e quando você centraliza demais, você acaba centralizando sem controle e aí nada acontece. Então nós precisamos sim mudar o modelo de gestão, não só na saúde, como na educação e também na segurança, em todas as áreas. A gente precisa fiscalizar, mas de uma forma eficiente. Candidata, esta eleição será decidida no primeiro turno ou a senhora acredita que haverá um segundo turno e de que forma isso pode ocorrer? Então, nós estamos trabalhando muito, né, tanto que a nossa candidatura é a que mais cresceu, porque nós estávamos aí em terceiro lugar, hoje nós estamos numa pesquisa, a gente aponta aí em segundo lugar, na outra nós estamos empatados com o candidato que atual é o governador do estado. Então, eu tenho certeza que nós estamos já no segundo turno e o trabalho agora é para conseguir aí ganhar no primeiro turno. É praticamente possível, né? Mas nada é impossível de acordo com se você trabalhar para aquilo, né, e acreditar naquilo. E nós estamos fazendo isso, trabalhando muito para conseguir virar isso ainda no primeiro turno. Bom, continua aí, né, o bate-papo essa semana com os vice-governadores, e é claro, né, que a gente sabe cada vez mais da importância do vice numa gestão. Diretor, vamos a partir de agora discutir algumas questões que o senhor aqui, digamos, do ponto de vista técnico, prático, né, da justiça eleitoral. Nós sabemos aí, nós começamos o programa falando da questão da urna eletrônica, esse questionamento de segurança, mas os partidos, todos os representantes, né, eles têm como acompanhar o processo inteiro, inclusive, né? São feitas audiências públicas, né, que vocês têm com a urna, desde o lacramento, aquela situação toda, e do momento da eleição, que eu particularmente avalio como um dos momentos mais bonitos da nossa democracia,
Porque as pessoas que estão ali, elas são convidadas pela Justiça Eleitoral, algumas deixam o nome à disposição, outras são convidadas para que ela seja, né, o mesário, o presidente da mesa, aquelas pessoas todas ali que trabalham um dia inteiro, né, que não ganham um centavo só para garantir a eleição. E naturalmente os partidos também elegem, né, uma espécie de fiscal, né, de auditores dessas urnas para ter a participação. Como é que é esse processo? Então, primeiramente em relação aos colaboradores que colaboram com a Justiça Eleitoral, nós somos como servidores no estado inteiro menos de 300 servidores. Só que na eleição trabalham cerca de 45 mil pessoas. A imensa maioria delas são mesários e trabalham de forma voluntária. O tribunal sempre dá preferência por convocar pessoas que se voluntariaram a trabalhar. Porque alguém que trabalha querendo trabalhar tem muito mais produção e tem muito mais satisfação em trabalhar do que alguém que está sendo obrigado a exercer essa atividade, que eu considero um privilégio, na verdade, para todos nós. O que a pessoa ganha com isso, na verdade, são folgas. Então, para cada dia trabalhado, ela ganha 2 dias de folga para compensar esse dia trabalhado, que é no domingo, por exemplo, né? Então, a Justiça Eleitoral ela agradece muito aos mesários, porque eles são a própria Justiça Eleitoral, eles são quem está na linha de frente, atendendo o nosso principal cliente, que é o cidadão eleitor. Em relação aos partidos políticos, a gente tem etapas. Com a votação eletrônica, todo o software da urna ele é desenvolvido no Tribunal Superior Eleitoral. Então, os partidos a nível nacional é que exercem essa fiscalização. Estadual, ele só tem outros tipos de fiscalização. Em especial, uma que é muito importante, muito deixada de lado pelos partidos políticos, é no dia da votação em cada uma das sessões eleitorais. Eu me lembro quando eu era jovem que toda sessão que a gente iria, a gente tinha sempre um fiscal. Atualmente vai em muitas sessões eleitorais e você não tem um fiscal presente na sessão. Isso é muito importante, porque se eu, Nilson, chegar lá para votar e dizer que eu sou o professor Lorenberg, por exemplo, a pessoa que é fiscal, ela pode acompanhar o documento e falar assim, não, você não vai poder votar. Mas se não tiver, e tiver uma conivência minha com, por exemplo, os mesários, eu vou conseguir votar, uma pessoa vota por outra. Então, o elo fraco da corrente do sistema de votação brasileiro, infelizmente, é a fiscalização que é falha. Então, por conta disso, que a gente tenta substituir o fiscal por meio da biometria. Então, nós estamos tentando implementar a biometria e o prazo final nossa meta até 2022, termos 100% dos mato-grossenses cadastrados biometricamente, para que, ao votar na urna eletrônica, eu possa pôr minha digital e não precisar contar com a fiscalização de alguém que, infelizmente, nem sempre está presente na sessão eleitoral. É uma pena, porque os partidos políticos recebem fundo partidário e recebem recursos especificamente para as eleições através de um fundo eleitoral. Eles têm recursos para poder custear esses mesários, esses fiscais, para trabalhar nas eleições. Mas, infelizmente, isso não acontece e a gente tem que contar, na verdade, com a colaboração dos grande parte dos voluntários que atuam com a gente, como pessoas de bem que trabalham nas eleições como mesários. Agora, nessa terça-feira, inclusive hoje, diretor, está encerrando um prazo aí para auditores da urna eletrônica, que os partidos também podem credenciar pessoas. Sim, na verdade o processo de auditoria é mais um processo de controle para garantir a lisura do pleito eleitoral. Como eu disse anteriormente, nós sorteamos 3 urnas eletrônicas no sábado antes das eleições. Essas urnas são tiradas dos locais de votação onde já estão prontas para serem utilizadas na eleição no domingo e a gente traz essas urnas para fazer auditoria nela. O juiz acaba preparando uma outra urna para substituir aquela que foi retirada da sessão e a gente vota em cédulas e depois digita esses votos na urna e compara esses votos. Então os fiscais podem acompanhar todo o processo de auditoria. Infelizmente, os mesmos partidos que criticam o Justiça Eleitoral e dizem que tem fraude, são os que não acompanham. Por quê? Porque se eles acompanharem e tiverem a certeza que está tudo ok, vão perder o seu discurso, que é um discurso, na verdade, de conveniência. Não é o discurso calcado, por exemplo, em fatos, calcado em uma desconfiança com motivo real. É calcado meramente num discurso político, um discurso vazio, sem fundamento. E se não aparece é porque confia, né? Sim, eles confiam. Tanto é que o partido confia isso, né? que os partidos emprestam a urna eletrônica para fazer a eleição dos seus próprios partidos. Entendeu? Então, assim, eu não confio na urna, por que você empresta a urna para fazer a eleição do partido, então? Então, assim, é de meio coerência danada isso, né? Diretor, o senhor falava numa resposta anterior da questão de até 2022 o Estado de Mato Grosso ter 100% da biometria. Até que, onde nós estamos hoje,
Eu me lembro muitíssimo bem que a Cuiabá, Várzea Grande, Sinop estão praticamente quase 90 não, estou exagerando, mas 70% a 75% já está praticamente acertado, né? E os demais municípios? Então vamos lá, deixar claro para o eleitor o seguinte: nós temos 141 municípios do Mato Grosso, 32 já concluíram o processo de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos. Nesses 32 municípios, e incluindo o município de Sinop, por exemplo, quem não compareceu para fazer a biometria teve o título cancelado já. Então não vai conseguir votar na eleição. Então o eleitor de Sinop, por exemplo... Diretor, desculpe, porque nós tivemos uma enorme discussão a respeito de Cuiabá. O senhor está falando que Sinop... lá concluiu o processo de biometria. Onde concluiu o processo de biometria, quem não compareceu teve título cancelado. Em Cuiabá a situação é diferente, vou explicar Cuiabá já. Então, no eleitor de Sinop que não compareceu, o título foi cancelado, então ao comparecer na sessão para votar, ele não vai conseguir votar, porque o seu título foi cancelado. No caso de Cuiabá e Várzea Grande, uma situação ímpar. Nós suspendemos a revisão do eleitorado para que ela possa continuar a partir de 5 de novembro. Então, do dia 5 de novembro de 2018 até o dia 23 de novembro de 2018, aqueles eleitores retardatários podem, de alguma forma, procurar para tentar fazer sua biometria. Mas não teremos a mesma estrutura que tínhamos antes. Nós chegamos a ter 18 postos de atendimento ao eleitor em Cuiabá. Teremos apenas 2 a partir de agora. Por quê? Porque todos os kits biométricos de Cuiabá e Várzea Grande já foram direcionados para o interior, porque a partir de dezembro nós iniciaremos o processo de revisão eleitoral em mais 26 municípios. Então, Cuiabá e Várzea Grande, a situação é de uma eleição híbrida. Tanto os eleitores que fizeram a biometria vão poder votar por meio da posição da sua digital, quanto os eleitores que não compareceram para fazê-lo vão poder votar por meio do mesário digitando o título eleitor no terminal do eleitor. Nos outros municípios, onde não houve biometria ainda, a pessoa vota convencionalmente sem nada de biometria. Mas nos 32 que nós já concluímos a biometria, quem não compareceu já teve título cancelado. A partir de 3 de dezembro, o tribunal vai iniciar a biometria em mais 26 municípios, os chamados municípios de médio porte. Vou citar alguns aqui, por exemplo: Tangará da Serra, Barra do Garças, Castres, Sorriso. Esses municípios vão iniciar o processo de revisão a partir do dia 3 de dezembro, após o segundo turno das eleições. E vão ter biometria até o final de março. Quando encerrarmos em março, cancelaremos o título que eles não compareceram. E a nossa meta é, em abril do ano passado, estávamos em 26% do eleitorado cadastrado biometricamente. Em abril deste ano, nós chegamos a 49% do eleitorado mato-grossense cadastrado biometricamente. Em abril do ano que vem, pretendemos chegar a algo em torno de 70%. Como eu disse, a meta é concluir até 2022. E aí vai ficar a parte final, que são os municípios menores. Como é que fica? Nós temos aí uma eleição muito acirrada, né, que deve ter segundo turno, tanto para presidente, lógico, como também aqui no estado. Há pelo menos caminha para isso, né? Mas há um acirramento muito grande da questão, vamos supor, ideológica, de disputa, né? Mas há um fator também preocupante quanto à própria segurança do sistema. Como que está a etapa, como é que vai ser a implementação de segurança das eleições deste ano? E, assim, há uma preocupação muito grande com isso? Sim, o tribunal, na verdade, estabeleceu o chamado GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada, onde as Forças Armadas e as Forças de Segurança Pública, além de outros atores que de alguma forma ajudam na segurança, e aí eu vou dizer, a concessionária de energia elétrica, a concessionária de água, porque se você tiver falta de energia no dia da eleição, por exemplo, você pode ter um caos no município, por exemplo. Então, esses outros atores também se reúnem junto, sob a coordenação da Justiça Eleitoral, ou seja, nós temos um juiz especificamente designado para coordenar esses trabalhos, e para um serviço de inteligência e de coordenação, as forças são distribuídas por todo o estado do Mato Grosso para poder garantir a legitimidade do pleito. E, além disso, a gente vai atuar pontualmente naqueles municípios onde for identificado um maior acirramento dessas questões eleitorais, de forma a tentar intervir nesses processos muito antes deles acontecerem. Então, a tendência é que a gente não tenha tantas ocorrências, graças ao trabalho preventivo que esse grupo tem feito, inclusive com visita a alguns locais para levantamento de informações e tudo mais. Mas, infelizmente, eleição é sempre eleição, né? E pode acontecer de, eventualmente, ter algumas pessoas que vão fugir e um pouquinho além do que poderiam ir. E aí, para isso, a gente vai deter esses eleitores por um tempo, para eles acalmarem
Vai ter o cadeião, vai ter o cadeião para eles acalmarem um pouquinho, e depois que acalmar, a gente vai liberar, e ele vai ter que, infelizmente, gastar com o advogado depois para se defender num processo que pode ser intentado contra ele. Para a gente encerrar o programa, diretor, como é que vai ser o combate à boca de urna e que recomendações que o senhor passa para o eleitor para que ele possa trabalhar, aliás, exercer o direito dele de cidadania, que a gente possa ter uma eleição limpa, né? Uma eleição que fique aí registrada a escolha dos nossos representantes, mas não por outros fatores. Então, como eu bem disse, nós, como Justiça Eleitoral, somos poucos. Tanto somos poucos magistrados, poucos promotores e poucos servidores também para atuar num estado com dimensões continentais, como é o caso de Mato Grosso. Então, na verdade, assim como para realizar eleições, nós contamos com a população, quem faz eleição não somos nós, servidores, nem juízes, quem faz eleição é a sociedade, que vem nos ajudar por meio de ser mesário, por exemplo, né? Quem também garante a lisura do pleito deve ser o cidadão eleitor. E para isso, a Justiça Eleitoral ela oferece ao cidadão mecanismos para que ele nos traga informações para poder combater, por exemplo, as fraudes. Eu vou destacar apenas 2 mecanismos de combate a fraudes eleitorais ou a corrupção eleitoral. O primeiro mecanismo é um aplicativo de celular chamado Caixa 1. Ele permite que uma pessoa tire fotos de situações de propaganda que ele vai vendo ao longo da sua cidade, por exemplo. Então, se você vê, por exemplo, uma rotatória, 10 pessoas mexendo com bandeiras, por exemplo, você tira uma foto e encaminha para a gente. Por quê? Depois, quando chegar a prestação de contas desse candidato, nós vamos verificar se naquele município ele declarou que tinha cabo eleitoral. Se ele declarou que não tinha cabo eleitoral naquele município, é porque quem estava custeando aquilo provavelmente veio de um recurso não contabilizado, ou seja, do Caixa 2. E por isso o nome do aplicativo chama Caixa 1, como uma antítese ao Caixa 2, né? Então, a gente vai conseguir reprovar a conta de um candidato, por exemplo, graças à informação que você nos prestou, informando que naquele município tinham 10 pessoas trabalhando e o candidato não declarou isso. Okay. Nós não conseguimos estar em todo lugar. E o outro, para encerrar, é um aplicativo chamado Pardal, para encaminhamento de denúncias para a Justiça Eleitoral. Então, por favor, instale o aplicativo Pardal e encaminhe denúncias de fraudes na eleição. Muito obrigado ao Nilson Fernando Gomes Bezerra, diretor-geral do TRE de Mato Grosso. Obrigado, muitíssimo obrigado mesmo pela sua entrevista, muito esclarecedora. Boas eleições para o senhor. Obrigado, professor Lulenberg, pela companhia sempre aqui. Obrigado a você em casa pela sua audiência e o seu